A carreira de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 está por um fio, já que seu tudo ou nada com a Red Bull parece estar indo rapidamente em direção ao nada. Ricciardo já está em encruzilhada há algum tempo. Ficou claro nos últimos meses que ou ele garantiria uma vaga na equipe Red Bull ou provavelmente estaria fora da Fórmula 1. E pode ser ainda pior. Agora, além de Ricciardo estar prestes a perder seu lugar na Racing Bulls para Liam Lawson em 2025, parece que ele não vai nem completar essa temporada. O fim do prazo para a Red Bull dar uma vaga a Lawson em um dos seus times para o próximo ano está se aproximando. É no final de setembro. Se não der, Lawson estará livre, embora não haja um lugar para ele ir. Por isso, o futuro de Ricciardo foi alvo de muita especulação durante o Grande Prêmio de Singapura. E ele sabia que em algum momento após o evento, descobriria se teria carro para 2025 ou não. A Red Bull terá que tomar uma decisão nesse intervalo de 4 semanas no calendário. Inicialmente, Ricciardo estava certo de que, pelo que sabia, a decisão dizia respeito ao próximo ano. Mas correram fortes rumores de que esta seria a última corrida de Ricciardo e que Lawson deveria assumir a partir da próxima prova, em Austin. E nem a Red Bull nem a Racing Bulls fizeram muito esforço para conter essa especulação. Os chefes da Red Bull, Christian Horner e Helmut Marko, e o chefe imediato de Ricciardo, Laurent Mekies, tiveram várias oportunidades de afirmar categoricamente que Ricciardo não seria demitido. Eles preferiram não fazer isso. Na verdade, quase fizeram o oposto, deixando a porta aberta para que Ricciardo fosse substituído. E depois da corrida, Ricciardo admitiu que não era apenas uma possibilidade, mas uma realidade plausível. Ricciardo parecia visivelmente emocionado após uma corrida difícil, na qual ele ficou nas últimas posições e terminou com uma volta mais rápida de consolação, que também ajudou a equipe principal da Red Bull a tirar um ponto do rival no campeonato, Lando Norris. Em suas entrevistas na TV, ele fez longas pausas, sua voz ficou trêmula e seus olhos mostravam um toque de lágrimas, enquanto ele admitia estar sentindo uma enxurrada de emoções e sentimentos e reconheceu: "Estou ciente de que esse pode ser o fim." Ricciardo ficou abaixo das expectativas dele e da Red Bull. A aposta da Red Bull fracassou por completo. Ele foi contratado como terceiro piloto para 2023, após 2 anos muito difíceis na McLaren, que terminaram com ele sendo pago para ficar fora das pistas. Ricciardo deveria substituir Pérez na equipe Red Bull caso o mexicano continuasse com dificuldades. Ele sonhava com esse retorno quando surgiu a oportunidade, no meio de 2023, de voltar ao grid no segundo time da Red Bull, onde achava que poderia provar que ainda podia andar no pelotão da frente. Mas infelizmente, Ricciardo não foi mais do que razoável. Ele admitiu que não conseguiu atingir o que esperava, e mesmo que não seja demitido pela Racing Bulls, ele está questionando qual o sentido de continuar na Fórmula 1 se não tiver um futuro na equipe principal da Red Bull. Picos de desempenho ocasionais e fins de semana apagados anularam um ao outro, deixando uma sequência de performance um pouco inconsistentes e resultados um pouco decepcionantes. Não foi muito diferente do seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, já que a competitividade da Racing Bulls caiu e seu desenvolvimento foi no mínimo irregular. Embora o qualify em Singapura tenha sido um retorno ao tipo de resultados do início da temporada, seria exagero sugerir que o desempenho de Ricciardo tenha sido tão ruim que ele deva ser demitido imediatamente. Ricciardo já estava em melhor forma antes das férias de verão, depois de se recuperar de um início de ano difícil. Nas 4 corridas desde agosto, suas performances foram mistas, e ele está atrás de Tsunoda por 12-6 nos qualifies. Tanto Ricciardo quanto Tsunoda têm alternado finais de semana em que um é mais rápido na classificação ou termina à frente, mas ambos foram prejudicados pelos problemas de desenvolvimento da equipe e por sua competitividade limitada. Ricciardo sempre admitiu que não foi convincente nem para si mesmo durante a temporada, mas se mostrou mais satisfeito com seu desempenho desde junho. O verdadeiro golpe foi que, considerando a incerteza da Red Bull sobre o que fazer com seus pilotos, ele poderia ter mudado seu destino com um desempenho forte no Grande Prêmio de Singapura. As intenções da Red Bull para seus pilotos têm oscilado ao longo do ano, uma situação incomumente volátil. Basta lembrar da última corrida antes das férias de agosto, quando parecia que a Red Bull iria demitir Pérez e Ricciardo estava flertando com a promoção para a Red Bull no meio de 2024. Ricciardo admitiu que a avaliação passou a ser corrida a corrida, e essa corrida foi ruim para ele, mesmo tendo começado bem. Ele e a Racing Bulls estavam muito competitivos na sexta-feira, mas Ricciardo foi eliminado no Q1, o que inevitavelmente o condenou a uma corrida longa e difícil. Foi a pior resposta possível às especulações, especialmente considerando que Ricciardo costuma fazer seu melhor trabalho quando está sob pressão. O qualify eliminou qualquer chance que ele tinha de recuperar o controle de seu destino.
Considerando suas performances em 2024, não se pode fingir que Ricciardo fez corridas impressionantes, especialmente quando a Red Bull precisa se preparar para o futuro. Mas há uma diferença entre não continuar com ele em 2025 e não deixá-lo terminar a temporada. Substituir Ricciardo por Lawson no próximo ano faz sentido. Obrigado pelo esforço, Daniel, e pelos momentos de destaque, mas você tem 35 anos e não é mais o futuro. Então por que não deixar Ricciardo completar 2024? Ele provavelmente se sairia bem contra Tsunoda, possivelmente marcaria mais pontos se o carro melhorar e poderia ajudar a garantir o 6º lugar no campeonato de construtores. Geralmente, quando um piloto é dispensado no meio da temporada, é por mau desempenho. Foi o que aconteceu quando a Williams finalmente perdeu a paciência com Logan Sargent. E foi assim que Ricciardo voltou ao grid em 2023, já que Nick De Vries estava fazendo uma temporada de estreia desastrosa. A Racing Bulls está lutando para manter o 6º lugar no campeonato de construtores, e o Qualify de Singapura foi a primeira vez em meses que Ricciardo perdeu uma oportunidade clara de melhorar seu desempenho. Não é uma situação como a de Sargent, onde a equipe teve que demitir um piloto por estar muito abaixo do nível exigido. Não há razão para se pensar que Lawson seria uma grande melhora imediata. Além disso, é complicado colocar um novato no meio da temporada. Se o tempo de Ricciardo acabar no final do ano e Lawson for o futuro, então há uma certa razão para fazer a troca agora, pois Lawson teria um mês inteiro para se preparar para a corrida de Austin. Mas isso não é apenas uma questão de desempenho para a Red Bull. Trata-se de uma questão maior e está relacionada à incerteza mais ampla e à confusão que minaram suas escolhas de pilotos nos últimos anos. Acredita-se que a Red Bull veja isso como uma maneira de avaliar Lawson para mais do que apenas uma vaga na Racing Bulls em 2025. Talvez substituir Pérez na Red Bull. Por que a Red Bull precisaria avaliar o desempenho de Lawson se ele já fez um bom trabalho no ano passado quando substituiu Ricciardo em algumas corridas? Ele chegou até a marcar pontos. Não há nada que a Red Bull ainda não saiba da candidatura de Lawson para uma vaga de 2025. Há algo mais em jogo. Esse drama auto-infligido em que as duas equipes da Red Bull se encontram é desconcertante para uma organização de tanta qualidade. As perguntas são muitas. O que fazer com Pérez? O que fazer com Ricciardo? Qual vaga Lawson deve ocupar? Há alguém realmente bom bastante para pilotar na equipe principal? Então faz algum sentido. E Ricciardo percebeu claramente a realidade em Singapura, o que lhe deu a chance de aproveitar o momento. Mas a incerteza da Red Bull acabou deixando Ricciardo exposto a perguntas incômodas, lançou uma sombra sobre ele e talvez permitiu que ele fizesse sua última corrida sem ter certeza disso. Alguém de sua estatura e com desempenho razoável merece mais do que uma despedida tão triste e o constrangimento de ser dispensado antes do final da temporada. Perder o lugar na Red Bull provavelmente significaria que a única chance real de Ricciardo continuar na Fórmula 1 não é tomando o lugar de Pérez na Red Bull, ou talvez recuperando sua vaga na Racing Bulls se Lawson conseguir a promoção para 2025. Mas Pérez parece mais seguro após fins de semana cada vez mais encorajadores desde a pausa de agosto, apesar da forma da própria Red Bull ter piorado e ele ter feito uma péssima corrida em Singapura. A Red Bull admitiu que rastreou seus erros de desenvolvimento até uma atualização que Pérez questionou pela primeira vez na primeira metade de 2023. Com Pérez melhorando contra Max Verstappen e o vencendo diretamente em Baku, e com a Red Bull aparentemente ajustando seu carro para resolver um problema que Pérez vinha destacando há algum tempo, parece que ele está garantido pelo menos até o fim de 2024. Não se pode garantir que a Red Bull manterá Pérez em 2025, mas se isso não acontecer, é provável que Lawson o substitua caso tenha um ótimo final de temporada na Racing Bulls. Se Lawson for promovido e Pérez ficar fora da Fórmula 1, Ricciardo poderia ter uma chance de voltar à Racing Bulls no próximo ano, mas muita coisa precisa acontecer para isso se concretizar. Ricciardo poderia simplesmente ser mantido na família Red Bull, sob contrato até o fim de 2024 e talvez em 2025 também, mas apenas à espera de uma chance. Ele não manteve conversas com outras equipes e elas não mostraram interesse nele. Há uma outra vaga, na Sauber Audi, mas a equipe está entre renovar com Valtteri Bottas ou substituí-lo por um jovem como Gabriel Bortoleto, da McLaren, Franco Colapinto, da Williams ou Theo Pourchaire, da Sauber. Mas seja um retorno à Red Bull ou ver se uma porta improvável se abre em outro lugar, Ricciardo estaria apenas prolongando sua frustração no pelotão intermediário. Isso não parece atraí-lo. Ele tem questionado qual é o propósito de permanecer na Fórmula 1 sem ter um futuro na Red Bull. Ele também se perguntou se aos 35 anos é capaz de competir no mesmo nível que os pilotos mais jovens, semana após semana. Pode ser hora de Ricciardo começar a pensar em outro caminho, embora ele diga que até agora não tenha considerado buscar vaga em outra equipe. Ricciardo brincou que ainda tem medo da Fórmula Indy, e mais seriamente, tendo competido na ponta da Fórmula 1, ele não tem certeza se teria a mesma emoção indo para outra categoria que não possa garantir que seja incrível.
Ele disse no início do fim de semana em Singapura que pensaria em suas alternativas quando não estivesse mais na Fórmula 1. Isso pode acontecer antes do que ele imaginava.